Versículo 24 e 25. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 24: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então o Senhor começa perguntando para mim e para você: como vai a sua corrida? Como vai a sua corrida? O Senhor pergunta para mim e para você nesta noite. Nós precisamos correr, diga amém. O apóstolo Paulo está falando aqui algo muito forte. Então nós perguntamos assim já: como está a sua corrida na fé? Como está a sua corrida com o Senhor? Nós precisamos correr, mas não só correr, correr para vencer, diga aleluias. Irmãos, e quando nós vamos meditando na palavra, nós vemos que a palavra do Senhor nos diz, nos mostra, o diabo nosso adversário. Nós temos um adversário terrível, nós temos um adversário sagaz, feroz, que é Satanás, o maligno. E ele não quer que você vença. O diabo não quer que vençamos, porque ele sabe que se você vencer, algo grandioso vai acontecer dentro da tua vida. Se nós vencermos, isso significa o quê? Mudanças dentro de nós. Se nós vencermos, significa que o Espírito Santo está mudando você interiormente. E você mudado interiormente, você muda outras pessoas. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia, Senhor. Então nossa vida, ela vai mudar. Sua vida só vai mudar se o que você recebe de Deus, aquilo que você começa a crer e a receber do Senhor, a vencer no Senhor, isso você vai passando para outros. Isso é mudança de vida, gente. Quando as pessoas olham para nós e veem Cristo em nós. Aleluia, Jesus. Então aqui neste texto, o apóstolo Paulo fala de duas coisas. Ele fala de duas coisas sobre corrida, né? Sobre uma corrida que nos fazem sentir desconfortáveis. Duas coisas o apóstolo Paulo está falando no versículo 24 e 25. Sobre uma corrida que nos faz sentir desconfortáveis. A primeira, ele diz assim, ó, é os que correm para vencer. Oh, aleluia. Ele está falando de uma classe de pessoas que disse assim, olha, correm para vencer. Então ele diz assim, olha, todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Ele diz para você e para mim assim, corram de tal modo que alcance esse prêmio. Primeira coisa que ele está dizendo é os que correm, o primeiro é os que correm para vencer. Eles se dominam, diga dominam. Eles se controlam. Nós vamos ver isso aqui. Isso significa que uma pessoa para vencer uma corrida, ela não pode fazer o que ela quer. Um atleta para vencer uma corrida, ele não pode fazer o que ele quer. O Senhor está dizendo aqui nesse texto, que tem pessoas que correm, mas não apenas correm, correm para chegar no alvo, correm para vencer. E a segunda coisa que ele fala aqui, no segundo versículo, no versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então ele está dizendo que todos que correm passam por um treinamento rigoroso. Ele está falando isso. Primeiro obstáculo, tem que vencer essa corrida. Tem outros adversários. Segundo obstáculo, você precisa se dominar. Ele diz aqui que todos os que competem nesta corrida se submetem a um treinamento rigoroso para que tenha o prêmio. Oh, glória a Jesus. Aqui ele está falando de quem se submete a um trabalho rigoroso. Aqui ele está falando de um treinamento rigoroso. É uma pessoa que tem equilíbrio. Diga equilíbrio. Uma vida equilibrada.
Essa pessoa, para vencer esta corrida, ela não pode fazer o que ela quer. Uma pessoa que vence esta corrida, o apóstolo Paulo está falando aqui conosco, em tudo, em todas as áreas da vida desta pessoa, ela precisa estar em controle. Ela precisa estar controlada na presença do Senhor. Porque o nosso prêmio é a salvação em Cristo Jesus. O nosso prêmio é o crescimento no Senhor, é a maturidade em Cristo Jesus, aleluia. O nosso prêmio no Senhor, o alvo que nós temos que atingir é a frutificação das nossas vidas, é frutificar para Deus. Então o Senhor está dizendo em tudo, todas as áreas tem que estar sob controle. Isso significa colocar a vida em ordem. Isso envolve o quê? Mudanças dentro de nós. Porque ele diz aqui, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter a vitória. E aqui ele continua falando então comigo e com você. Como é que nós vamos viver com a nossa vida em equilíbrio? Como é que nós vamos viver com a nossa mente, nossos pensamentos descansando no Senhor em equilíbrio? Como nós vamos viver com todas as áreas das nossas vidas? Nós vamos permitir que o Senhor promova mudanças, sem gritar, sem querer fazer o que nós queremos. Às vezes queremos fazer da nossa forma, com a ajuda de Deus, irmãos. O amado Espírito Santo, isso é o papel do Espírito Santo, nos curar interiormente. O amado Espírito Santo, o desejo dele é dar-nos equilíbrio, porque equilíbrio é fruto do Espírito Santo. Aleluia! Jesus poderoso. Lá em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Aqui Deus está dizendo de uma classe de pessoas que se dominam no Senhor, na força do poder de Deus, para chegar no alvo, para alcançar o potencial que o Senhor tem. É na ajuda de Deus, é com o Espírito Santo entrando dentro de nós, é a palavra do Senhor nos guiando, nos trazendo direção. O Senhor está dizendo, é um trabalho árduo, queridos. Não é fácil alcançarmos equilíbrio, domínio próprio pelo Espírito Santo de Deus. Por que é um trabalho árduo, pastora? Porque precisa de determinação. Você vai precisar ser determinado no Senhor. Precisa de determinação da sua vida. Determinação para abandonar muitas vezes velhos hábitos. Para que sejamos transformados para transformar. Deus precisa entrar nas áreas inacabadas da nossa alma, da nossa vida, do nosso jeito de ser. É o momento da gente entender, não posso fazer tudo o que eu quero. Oh, Jesus poderoso. Hoje eu brincava com meu filho, caçula. E eu fiz lá uma salada. Ele é todo enjoado. Sempre tem um filho diferente, né? E eu quero dizer para você que a sua maturidade espiritual e a sua maturidade de controle, ela é medida por Deus de acordo com como você convive com a pessoa mais complicada e difícil dentro da sua casa. Meu Jesus poderoso, sabia disso? Sua maturidade é medida de acordo com como você convive, como é o teu relacionamento com uma pessoa de temperamento difícil ou não. E na minha casa eu tenho um filho que ele é exigente. E ele exige o almoço dele, a salada dele tem que ser de um jeito, não pode, os legumes tem que ser a vapor. E ele é bem dessa área natureba, ele é bem disso, ele lê, ele aprende, ele vai fuçar na internet. Aí ele vem para mim, mãe, você sabe que você não pode fazer isso dessa forma. Me irrita, irmãos, me irrita, irmãos. Isso me tira do sério. Jesus poderoso. É como se eu quisesse dizer para ele, não mexa a colher na onde você não é chamado, esse lugar é meu, a cozinha é minha. Mas ele vem e ele fiscaliza, não é, Odinei? Ele fiscaliza. E se ele vê que a coisa não está, ele diz, não, mãe, eu não vou comer. É dessa maneira. E hoje eu fiz um legumes para ele lá, eu fiz inhame. E eu disse, ó, isso aqui é um inhame que eu fiz no vapor, isso é bom, você come, que você gosta. E ele disse, não, isso eu não vou comer, mãe, que isso aí é ruim demais. Eu disse para ele, Isaac, eu não faço tudo o que gosto. Por exemplo, tudo isso que eu tenho que fazer todos os dias para você, eu não gosto. Eu fui sincera. Então, às vezes, queridos, a gente não quer fazer o que não gosta. É horrível ser determinado.
Eu sou uma sanguínea, então quando você estuda os temperamentos, as personalidades, você vai descobrindo os pontos altos daquela personalidade e os pontos fracos. E toda personalidade tem. Então, é difícil para um sanguíneo ele viver numa rotina, aquela coisa, e daquela forma. Não, o sanguíneo ele é espalhafatoso, ele tem uma porção de alegria dentro dele, e ele quer pôr para fora, e às vezes ele mete os pés pelas mãos. É lógico que nós somos sanguíneos controlados pelo Espírito Santo, diga aleluias. Não somos mais os mesmos diante de conhecer a Jesus Cristo, aleluias. A boa obra que o Senhor começou, Ele completará. E Ele completa isso em nós. Mas a gente não faz tudo o que quer. E eu disse para ele: você vai comer sim, porque há coisas que eu não gosto e faço. O Senhor está dizendo aqui, fazer tudo o que precisa ser feito, para estar as áreas sob controle do Espírito Santo de Deus, colocar a vida em ordem, oh glórias. A vida, ela restringe no quê? No corpo, na alma e no espírito. Colocar em ordem a nossa vida na presença do Senhor, exige mudanças, irmãos. É o que está falando aqui o apóstolo Paulo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha o que está dizendo aqui. Então o Senhor diz: nós temos que abandonar velhos hábitos que nos fazem mal. Por que nos fazem mal, pastora Silvia? Eu convivo com esse hábito muito bem há muitos anos. Não, porque não deixa você progredir no teu chamado. Não permite que nós venhamos progredir no desenvolvimento da nossa vida, do potencial que Deus tem para mim e para você. Vamos sempre continuar os mesmos, e vamos começar e recebendo de conta-gotas. Sabe aquela coisinha? Não, é tempo de romper. É tempo da igreja de Cristo receber a plenitude do Espírito de Deus no teu corpo, na alma e no espírito. Diga amém, igreja. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Desenvolver em Deus para alcançarmos os alvos que o Senhor tem para nós. Você precisa alcançar o alvo na sua vida que o Senhor tem para você. Aquilo que Deus sonhou para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para a tua área social, para a tua vida profissional. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Então ele diz assim, ó: tem um treinamento rigoroso. É o que, pastor? É determinação, é se dominar, é domínio próprio, é buscar em Deus. Vá para Hebreus capítulo 12. Vamos ver o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 12, eu quero ler aqui com vocês. Hebreus 12 no versículo 1. Aleluia, Jesus. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia, Jesus. Esse versículo nos fala aqui, que se formos correr nessa corrida de fé, nessa corrida que Deus pôs para mim e para você, nós temos que deixar de lado todo o peso. Nós temos que deixar de lado todo o peso. E agora segura na cadeira. Agora segura aí. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: se você deseja alcançar o alvo que Deus tem para a tua vida, você precisa deixar de lado todo o peso e correr. Correr com o quê? Ele diz aqui, perseverança, que significa paciência. Paciência. Parece que hoje em dia o que nós temos de menos é paciência. Não é assim? É o de menos que temos. Então o Senhor está dizendo algo conosco aqui: correr com paciência. Resumidamente, o que está querendo dizer o apóstolo Paulo? Corra sem impedimentos. Oh, glórias. Tudo que impede dentro de você, a sua alma, seu jeito de pensar, suas manias, suas chatices, as coisas que nós temos, cada um temos, queridos, cada um de nós temos. Nós temos uma história de vida que nos fez nos tornar assim ou não. Então nós temos os nossos hábitos. Deus está dizendo: tira tudo aquilo que te causa impedimento. Afasta da tua alma, afasta do teu coração aquilo que te impede. E estudando esta palavra,
eu aprendi que neste versículo que o apóstolo Paulo escreveu, para a época dele, quando ele escreveu isto, eu comecei a compreender, naquela época, uma curiosidade. Você sabia que no passado, os atletas condicionavam seu corpo para a corrida. Eles condicionavam muito, existia essa coisa de corrida dos romanos. E no dia da corrida, sabe o que eles faziam, os atletas? Eles tiravam suas roupas, para que quando fossem correr, não tivesse nada que atrapalhasse, que impedisse o mover do corpo, o correr no corpo ali. E eles então passavam também no corpo deles um óleo bem fino. E eles besuntavam todo o corpo de óleo fino, um óleo fino. E eles tiravam a roupa. Por isso que às vezes você, não sei se você já viu algum filme no estilo romano, de corridas, né? Que eles só têm o calção e seminus. E era costume, os atletas faziam isto. E ele fala aqui nesse versículo também, né? Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Corre com perseverança a corrida. Porque naquela época, a linguagem deles naquela época, eles iam entender. Porque quando eles iam correr, eles se despiam. Não podia roupa atrapalhar. No dia da corrida. O que é que Deus está falando comigo e com você aqui? Da mesma forma, na corrida espiritual, nós precisamos estar cheio do óleo do Espírito Santo. A tua vida precisa ter o óleo do Espírito Santo. Se nós quisermos correr e vencer essa corrida emocional dentro de nós, nós precisamos ter este óleo sobre a nossa cabeça. E o que o Senhor diz, se você quer vencer, tira tudo de impedimento. Ele está dizendo, remova qualquer coisa da tua vida que te impeça de correr a carreira que está na sua frente. A carreira que foi proposta por Jesus, arranca, tira o que está na tua vida. O diabo, ele pode inventar 1000 maneiras, todas as semanas, para nos emaranhar em algo, para não deixar a gente se preparar para essa corrida. O diabo, ele é expert nisso, ele blefa, e ele vai inventar 1000 maneiras, para te segurar, para impedir o que você deve fazer, para pôr na tua mente que você não vai conseguir. Vamos para 1 Coríntios novamente, capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, lá no versículo 26 e 27. Diz assim, 26. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Uau! Eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Meu Deus, a coisa está ficando forte. A coisa está ficando mais forte, irmãos. Olha o que o Senhor está dizendo. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, se você quer vencer nesta corrida que está proposta por Jesus para a tua vida e para a minha, se nós quisermos vencer, nós temos que subjugar a carne. Esses dias eu falava com uma amiga, e a minha amiga estava muito triste, passando por um período, e eu falando com ela por WhatsApp. E aí então ela foi e fez um desabafo para comigo ali. E aí quando ela fez aquele desabafo do coração dela, da alma dela, aí eu escrevi embaixo assim, ó: aquieta minha alma. Oh Jesus, domínio próprio é deixar o Espírito Santo aquietar nossa alma. Tem momentos que a gente quer respostas para tudo, a gente quer ver a solução. Aí Deus diz, aquieta a tua alma. Como é que nós aquietamos a alma, queridos? Somente na força do Espírito Santo de Deus. Aquieta a alma. Por isso que Davi, o adorador, Davi, o guerreiro adorador, um homem que nós não nos cansamos de falar, ele fala em alguns salmos assim, né? Ele diz assim, por que te abates, ó minha alma? Ele falando com a própria alma dele. Por que te abates, ó minha alma? Espera, pois, em Deus. Ele dizendo para ele mesmo. Porque a nossa alma, queridos, é o nosso pior inimigo. É o nosso inimigo, queridos. É na alma que vai se juntando as emoções danificadas pelas decepções, pelo sofrimento. É na alma que vai ficando toda aquela coisa que nós já estamos cheios, saturados.
Sabe aquela expressão, o copo encheu, acabou, o copo transbordou. Então está tudo ali na alma e vai transbordando. E eu disse assim para minha amiga, aquieta minha alma. E ela já conhece esse louvor, como eu acho que vocês conhecem. E ela respondeu para mim, é verdade. Não tem outra saída, é domínio próprio. O Espírito Santo está dizendo. Quando nós começamos a gritar dentro de nós. O apóstolo Paulo está dizendo, se você quer vencer, você tem que subjugar a tua alma, subjugar a tua carne, tudo que é carnal. O versículo 27, ele diz, eu esmurro meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está falando de autocontrole, ele está falando de autonegação, ele está falando de restrição de apetite, de mortificar a carne. Ele está dizendo, eu esmurro meu corpo. Ele está dizendo, olha que forte. Ele está falando, eu esmurro meu corpo. Eu não cedo para os desejos da carne. Eu não cedo para os desejos da minha alma. Olha o que ele está dizendo aqui. Autodisciplina, irmãos. Domínio próprio. Domínio próprio é a qualidade mais importante da vida. É quando você se disciplina. É quando você tem disciplina na presença do Senhor. É quando você é uma pessoa disciplinada nos teus estudos, na tua vida secular, na tua vida profissional. O Senhor está dizendo, autodisciplina é a qualidade mais importante de um guerreiro, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios, né? Sobre as formigas. Eu acho tão interessante esse versículo. Ele diz, precisamos ser como essas formigas, né? Porque ele fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ele começa a destrinchar a caminhada, toda a trajetória da formiguinha. É lindo isso. E é verdade, queridos. Autodisciplinados e motivados. Fazer o que é certo. Às vezes nós estamos tão cansados, desanimados. Às vezes nós fazemos o que é certo, mas Deus está dizendo, como o pastor Manuel disse aqui da oferta. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus sonda a nossa alma. Deus sabe por que você está dando esta oferta e com que intenção você está dando e como está a sua motivação. O que o Senhor está dizendo? Controlar as emoções, ser disciplinado. Não é porque alguém possa estar olhando para você, ou alguém que está te obrigando a fazer algo. Não, o grande desafio é você ter uma disciplina, um controle espiritual dentro de você e controlar a tua alma, a tua carne em todo momento. Domínio próprio, o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. E ele diz domínio próprio. Domínio próprio, controlar as emoções. Vamos ver o que diz Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32, diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, porque mais vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. Olha, aqui ele está dizendo sobre controlar as nossas emoções, ter controle, ter domínio próprio. Às vezes a pessoa, ela é tão assim, é tão descontrolada. Tem coisas que o diabo sabe, queridos, qual área que ele mexe com você que te tira do sério. Satanás sabe quais as áreas da nossa vida. Ele sabe, ele joga contra nós. Então a palavra está dizendo, melhor é um homem paciente do que aquele que é guerreiro, porque ele vai controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Às vezes você com o teu jeito de ser, Deus está dizendo, eu só estou esperando você aquietar o teu ser, para que eu possa agir e dar vitória. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Provérbios 14, versículo 17. Provérbios 14, versículo 17, diz assim, quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Olha o que está dizendo sobre a irritação. A gente tem que contar até 10, irmãos, às vezes até 20. Quando o Senhor diz sobre andar 1 milha, 1000 milhas, Deus fala, andou 1 milha, anda 2 milhas. Pastora, às vezes a coisa é muito, não tem condições mais, não dá. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, Provérbios 14, 17, ele diz, quem é irritadiço faz tolices. O irritado, ele sempre vai ser pego numa tolice. A pessoa que é irritada, que tem um mau humor crônico, a pessoa que é mal-humorada, que tem uma irritação dentro dela, já acorda irritada. Ela já acorda sem paciência, ela já acorda mal-humorada, ela já acorda com a cara fechada. Jesus tem poder, Senhor.
O Senhor está dizendo é domínio próprio, porque essa pessoa que é muito irritada, ela vai aprontar, ela vai fazer tolice, ela vai falar coisa que ela não deva falar, ela vai ser precipitada às vezes em alguma coisa. Então o Senhor está dizendo isso para nós. Provérbios 19, versículo 11. Provérbios 19, 11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Meu Deus poderoso, Jesus amado. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Você está vendo porque temos que ter domínio próprio? Quem gosta de ser ofendido aqui? Meu Deus de poder, tem misericórdia, não é verdade? Às vezes a ofensa é terrível, dói, mexe com a gente, terrível. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, a sabedoria, no versículo 19, né? Está dizendo aqui, Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Como é que eu vou ignorar uma ofensa, pastora Silvia? Sendo cheio do Espírito Santo, tendo domínio próprio no teu coração, dominado pelo Espírito de Deus. Olha o versículo 19, Provérbios 19, 19, diz assim: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Meu Deus poderoso. Olha só. Você tem um gênio difícil? Você tem um gênio difícil? Você é complicadinho? Você é complicadinha? Olha o que Deus está dizendo, gente. Aqui quando ele diz o homem, ele está falando tanto feminino quanto masculino, né? O homem de gênio difícil precisa do castigo. É verdade. Deus castiga quem ama. E Deus chama um povo humilde, um povo quebrantado de espírito. Diga aleluias. Glória a Deus. Tiago, vamos para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Eu vou ler aqui no telão agora. Tiago capítulo 1, 19 a 20. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E o 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Dê glórias a Jesus. Oh, aleluias! Queridos, a palavra de Deus nos fala lá em Êxodo, quando começa a contar a história de Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés agiu com um temperamento descontrolado. Moisés desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que Moisés tinha que tirar os israelitas do Egito, levá-los à terra prometida. E esta terra prometida que manava leite e mel, o Senhor tinha um propósito. Mas Moisés agiu com temperamento descontrolado e desobedeceu ao Senhor. Todas as vezes que nós damos vazão à nossa alma, ao nosso querer, essa guerra, esse conflito que vem dentro de nós, o Senhor diz: você me desobedece. Toda vez que nós ficamos irritados, nós fazemos tolice. A palavra do Senhor diz que o homem irritado demais, a mulher fora de controle, ela é tola, ele é tolo. A sabedoria está naquele que controla, que sabe se controlar em Deus, que entende o que é dominar, aleluia. Mas a Bíblia diz sobre Moisés: Moisés teve o privilégio de entrar naquela terra, recusado por Deus, queridos. Isso é forte, irmãos. Oh, Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11 diz assim a palavra: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O Senhor está dizendo para mim e para você: quando nós começamos a carreira cristã, quando nós conhecemos a Jesus, levantamos as nossas mãos e dizemos: Jesus, entra na minha vida, dirige meu caminhar, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas a Bíblia diz que nós somos crianças na fé, nós somos bebês na fé, nós estamos iniciando uma caminhada. Você iniciou uma caminhada, e é o Espírito Santo que nos leva a novas fases. É o Espírito Santo que trabalha nesse treinamento conosco, queridos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, chegou um dia na minha vida que eu precisei desistir das coisas próprias de criança. O que é que o Senhor está dizendo? Cura interior. O que é cura interior de Deus? É termos coragem de crescer, queridos.
crescer nas áreas difíceis da nossa vida, nas áreas problemáticas. Ele disse assim: eu deixei de ter coisas próprias de criança. Deus está dizendo, nós temos que ter coragem de crescer. E quando você tem coragem de deixar o Espírito Santo te dirigir, você começa a deixar umas coisas infantis, aleluia. Umas situações que às vezes você agia de forma infantil. E essa decisão nós temos que tomar e vigiar nela. Porque senão a gente dá umas escorregadas, irmãos. A gente dá umas escorregadinhas. Tem coisas que a gente às vezes fala e depois a gente analisa e fala: meu Deus, eu fui mesmo criança nisso aqui. Não é verdade? Você quer ver onde acontece isso muito? Em reunião de família. Reunião de família é ótimo para isso. Eu não sei se você tem uma família grande, mas a gente tem. Eu tenho uma família grande. Esses dias uma sobrinha minha, ela colocou no WhatsApp, viajou e queria ver o gatinho dela. Estava com saudade, estava viajando. Aí pôs no WhatsApp da família. Aí falou assim para a irmã: mostra para mim, eu quero ver, me mostra, estou com saudades. Aí a irmã disse: estou ocupada agora. Ai, me mostra logo, eu quero ver, manda uma fotinho do gato. Agora não, para de encher. Aí ela pega e fala, saiu do WhatsApp da família. Já aconteceu isso com você? Ai, meu Deus, teve uma vez, né, Odinei, o ano passado, que eu não sei o que aconteceu lá, uma conversa que falaram lá, atravessada por um filho meu. Eu disse: Odinei, vamos sair desse WhatsApp, que isso aí não está edificando em nada. Vamos sair disso aí, porque isso aqui, ó, isso aqui não é legal. Fui lá e saí. O pastor não tem, né? Assim, tem da família, né, bem? Mas a gente mais... Eu saí de lá, aí depois a minha irmã me liga: Silvia, não aguenta as brincadeiras? Aí eu disse: não, é que tem brincadeiras e brincadeiras, né? A gente tem que vigiar o que fala. Aí depois o Espírito Santo me pegou e disse assim: e agora? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: agora ficou pior, porque agora você vai voltar para o WhatsApp. Ai, meu Deus, é pior isso, irmãos. Você reconhecer que errou é pior. Jesus tem misericórdia de nós. Aí eu tive que pedir, porque era uma da família que colocou, ela que podia pôr. Põe eu de volta aí. E aí voltei com aquela cara lavada, fazendo brincadeira, mandando brincadeira, piadinha sem graça, sabe, engolindo aquilo dentro de mim. E agora eu aprendi a lição, irmãos, glória a Deus. Agora parece que aparecer lá, eu estou nem aí. Eu falo: Jesus, me dá força, eu não posso ficar saindo do WhatsApp, né? É dessa maneira na família, é coisas infantis. Aí depois eu fui analisar a minha atitude, eu falei: nossa, mas é verdade. Meu Deus, podia ter passado por cima disso, fui tão, né? E aí eu vi que então eu tive uma atitude infantil, e o apóstolo Paulo está dizendo: você tem que vigiar a tua vida, para que você não volte a ter atitude e comportamento de criança. Às vezes a gente tem atitude e comportamento de criança, mas o Espírito Santo está dizendo: eu quero te ministrar, deixa eu te curar para te usar. O Espírito Santo está dizendo: me busca, que você vai ver as mudanças acontecer dentro de você. O renovo de Deus dentro da nossa personalidade, Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não vai se irar, que você... Não tem nada disso, irmãos. Nós somos humanos, nós estamos no caminho dessa corrida. Mas eu estou dizendo que você não vai repetir os mesmos erros, né? Amém? Em tudo nós vamos tirar lição de vida. Nós não vamos ficar repetindo os mesmos erros. Isso é ser criança. A criança a gente fala hoje, amanhã, depois da manhã. Quantos estão entendendo? Vamos para 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Eu vou ler também aqui, Éder. Agora eu vou acompanhar com você. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Aqui a palavra do Senhor não está falando desse menino, como o apóstolo Paulo diz, de criança, de atitudes infantis. Aqui está falando de menino numa idade cronológica. Ele era um menino quando a mãe deixou ele com o profeta Eli. Então, este menino aqui diz menino na idade mesmo. E diz que Samuel, então, como menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma roupa sacerdotal ali, túnica de linho. Vamos para o versículo 19. 1 Samuel 2, versículo 19.
Aí diz assim: todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Diga pequena. E levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Esta mulher, Ana, a mãe de Samuel, esta mulher teve que ser corajosa para cumprir esse voto. Ela ofereceu o filho dela ao Senhor Jesus, ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ela cumpriu esse voto, demonstrando o quê? Maturidade emocional, queridos. Ela cumpriu. Ela foi lá. Quando ela desmamou o menino parou de ser amamentado. Ela levou o menino para a igreja, para aquele lugar, para o profeta, para o sacerdote ali, criar aquele menino. Aquela mulher, ela foi crescida emocionalmente. Ela arcou com algo e ela tinha essa paz no coração dela. Então o Senhor está dizendo assim, olha, pensa comigo, Samuel, ainda menino, teve a mãe que tomou uma decisão. E esta mãe permaneceu firme nessa decisão. Ser curados emocionalmente é permanecermos na decisão que Deus quer para você. Não é você começar a carreira e aí alguém vem, atravessa teu caminho, te passa uma rasteira, te apunhala pelas costas, te critica e você diz, estou fora. Tchau, estou fora disto. Não quero mais essa carreira, essa caminhada. Não. Ser curados por Deus é permanecer firme na decisão que Deus te chamou. No alvo que o Senhor tem para você. A Bíblia diz que todo ano a veste de Samuel era trocada. Diga trocada. Todo ano a roupa daquele menino era trocada. A Bíblia diz que a mãe ofereceu aquele menino sem, ele não teve medo. Todo ano aquela mãe ia lá com o pai, com certeza o quê? Que ele estava ali sendo bem cuidado, que ele estava ali debaixo da proteção de Deus. Aquela mãe ia com o coração ali, mas ela levava uma nova veste para ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado, uma nova veste. Oh, aleluia, Jesus. Ana sabia que o filho tinha que crescer. Ana sabia que ela tinha que deixar aquele menino crescer. A Bíblia diz que Ana levava de puro linho. A veste daquele menino não era qualquer veste não. Era feito do melhor linho do Egito. Aquela mãe, todo ano, uma vez por ano, ela ia ver aquele filho. Você imagine o coração daquela mãe. A maturidade cristã daquela mãe. O controle emocional que aquela mulher tinha dentro dela. Porque havia um propósito, irmãos, diga propósito. Essa mãe não foi louca, essa mãe não foi desvairada, essa mãe não foi... Não, havia um propósito dos céus. O profeta Samuel, era necessário que ele ficasse ali, ele crescesse, ele fosse trabalhado, ele fosse ali lapidado pelo Senhor. Havia um propósito. E aquela mulher não podia impedir o crescimento daquele menino. Mas a Bíblia diz que todo ano ela levava vestes de linho para ele. Deus está dizendo assim, cada vez que você vem à casa do Senhor, cada vez que você vem à presença de Deus, quando você entra diante do Espírito Santo, Ele está trocando as suas túnicas. Cada vez que nós reconhecemos no nosso lado ruim, cada vez que nós reconhecemos nosso lado difícil, e pedimos, Senhor, tem misericórdia, muda-me, Jesus. Ele está trocando essas vestes. Muitas vezes nós não crescemos porque nós nos escondemos, nós corremos, nós nos escondemos. Outras vezes nós fazemos o sacrifício sim com Deus, mas nós queremos mais contato com aquela decisão. Por quê? Porque aquela decisão custa, pastora. Essa decisão custou muito para mim, eu não quero mais, é difícil demais. Às vezes a gente não quer, Deus está tratando, está cuidando de nós. Nós estamos na corrida, nós demos a largada. A corrida começou e Deus está lá no teu treinamento, o Senhor lapidando a nossa vida. Mas aquilo está custando muito, vou parar, não quero mais. E às vezes a gente pela alma decide parar todo aquele treinamento, todo aquele processo. Ana, todos os anos, ela via o seu filho Samuel. Ana todos os anos levava veste para ele. Túnicas, vestes falam de cobertura. Fala de cobrir nudez. A Bíblia diz lá no começo da palavra Adão e Eva, quando eles pecaram. Quando eles fizeram uma desobediência a Deus, que eles viram que eles estavam nus. Eles se esconderam. Adão e Eva se esconderam de Deus. E Deus quando procurou, ele estava escondido com medo.
Na verdade, eles estavam envergonhados, com medo, porque estavam nus, tinham desobedecido, tinham quebrado o compromisso com Deus. O que o Senhor está dizendo? Quando nós não permitimos o Espírito Santo nos trabalhar, quando nós paramos um processo de Deus, quando nós gritamos, deixamos a nossa alma falar, meu Deus, o Senhor está dizendo para mim e para você assim: você está cortando, você está tirando as tuas vestes, você está paralisando o processo de crescimento. É isso que o Senhor está dizendo. Essas vestes, nossa, queridos, elas são trocadas de acordo com a autoridade que vai vindo na sua vida, a maturidade cristã, de acordo com a entrega que você vai fazendo diante de Deus, de acordo com as renúncias que você vai renunciando. Deus vai mudando as suas vestes, porque você está crescendo. Quando aquela mãe levava as vestes deles, ele era um menininho ainda, então ela mandava fazer a veste de acordo com o tamanho daquela criança. Então o Senhor está dizendo: quantas pessoas estão nuas diante de Deus, nuas porque desobedecem, não deixam o Senhor trabalhar, continuar os processos na sua vida, continuar esta caminhada com o Senhor, trabalhar de dentro para fora. Quantas pessoas que dizem: não, para, dói demais, e para o processo, e não querem continuar, e continuam infantis, crianças, emocionalmente falando, nas suas decisões. Queridos, Deus nunca vai expor você, Deus nunca vai nos expor. Ficar sem vestes para Deus é quando nós nos quebrantamos diante dEle. Ficarmos nus diante de Deus é quando você vai diante dEle e confessa teus pecados, e confessa que você precisa mudar, e confessa que você quer mudar. Deus não vai expor as tuas vergonhas, Ele te aceita como você está. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Não deixa a vergonha te segurar. A Bíblia diz que de ano em ano Samuel crescia e precisava de vestes maiores para cobrir as pernas dele. Ele era um menino, mas ele crescia todo ano. Deus está dizendo: Deus nos cobre a todo momento, Deus está nos cobrindo, aleluias. Ele está dizendo: há pessoas que têm que mudar as vestes já faz tempo e não mudam essas vestes. Vestes de adorador, vestes de intercessor, vestes de guerreiro, vestes de servo. Deus está falando ao teu coração: trabalhe para mim, faça a minha obra, engaje na obra da igreja, do trabalho do Senhor. Deus tem vestes para a tua vida. Todo ano aquela mãe levava as vestes de acordo com o tamanho dela, do tamanho dele. Então nós temos que deixar Deus nos vestir adequadamente, queridos. Talvez você esteja vestindo uma roupa que não adequa mais a esse momento. Deus está dizendo: 2017, um ano do romper, um ano de mudança, um ano de interiorizar dentro de você, chamar o Espírito Santo, o ano de pôr a casa em ordem. A casa somos nós somos templo do Espírito Santo. Este é o tempo de colocar a casa em ordem. Aí o Senhor vem com vestes novas, e Ele diz: a veste que você está não condiz mais, eu quero te colocar vestes novas. Eu quero te pôr uma veste agora de um tamanho para o tempo que você está vivendo, porque você está se permitindo amadurecer, você está se permitindo crescer na minha presença. Mas aí a gente para o processo, a gente bloqueia o processo, porque o Senhor está lá apertando e falando. Irmãos, às vezes nós temos dificuldade de desistir das coisas infantis. Sabia disso? Das coisas que são de crianças. O Senhor está dizendo: então abre o teu coração, fala com o Senhor, deixa Ele dirigir, deixa Ele cuidar. Às vezes a gente tem barreiras, problemas que na vida que não mudam. Meu problema é meu esposo. Meu problema é minha esposa. Meu problema é um filho. Meu problema é meu patrão. Meu problema é o meu discipulador. Meu problema é minha pastora. Meu problema é um parente que eu tenho, que é um espinho no meu caminho, nos meus pés. Meu problema. O Senhor está dizendo assim: olha, criança é que culpa outras. Foi ele, mãe. Quem é mãe de muitos filhos aqui vai entender isso. Quem fez isso foi ele. Aí você olha para toda a carinha dos filhos e você não sabe quem fez, porque um acusando o outro. Ou às vezes também, um acoitando o outro. Abraça tudo assim, ninguém quer falar quem foi. A minha mãe fazia assim, castigava os 5.
A gente se abraçava, quando ela pegava a cinta para ir corrigir, aí nós se abraçávamos os 5, e a gente ficava tudo assim, chorando. Não, mãe, não, mamãe, não, mamãe. E ela pegava a cinta, vai apanhar os 5, se não me contar quem quebrou. E a gente era desse jeito. Oh, glórias. Então o Senhor diz assim, às vezes nós não queremos deixar das atitudes infantis. Às vezes a gente conversa, dá aconselhamento, e quando você ouve a situação, para a pessoa é um problema, para a pessoa é um problema tão grande. Mas quando você está do outro lado, você não está envolvido naquele problema, você está como conselheiro. Aí você vai ouvindo, e você vai vendo as diretrizes para sair daquilo. Você vai vendo que é uma situação fácil até. É difícil para a pessoa que está vivendo, mas para quem está de fora, porque quem está de fora não está emocionalmente ali, preso naquilo. Então você está de fora, você está vendo com a razão, você está vendo com equilíbrio aquela situação. Aí você pensa, meu Deus, é só uma atitude, é só isso. Mas às vezes a gente fica como criança birrenta. Sabe, criança berrenta, que bate o pé, que faz manha, que cai no chão, que chora, que grita, que faz a mãe e o pai passar vergonha. A gente faz isso, meu Deus, poderoso. Deus está dizendo, precisamos crescer para sermos capazes de administrar o que Deus tem para nossas vidas, aleluias. Deus tem muito para você e para mim, mas Ele diz, cresça, amadureça, porque eu vou liberar a minha glória, a minha unção, a minha porção, o meu chamado. Eu tenho muito para a tua vida, mas eu preciso que você tenha equilíbrio, aleluias, porque Satanás, ele pega nesta área. Queridos, outra coisa, não era todo mês que a roupa de Samuel, a veste de Samuel era trocada. Diga, ano. Era todo ano. Às vezes a gente bate o pé com Deus, a gente quer a bênção todo dia. A gente quer a vitória para já. A Bíblia diz aqui, olha, não era todo mês que Samuel, a veste dele era trocada. A roupa daquele menino era trocada anualmente. Por quê, pastora Silvia? Porque ele tinha que esperar cumprir o ciclo. Quando somos crianças, às vezes a gente quer tudo rápido, queremos crescer rápido, não é verdade? O Dinei fala até hoje que ele tinha uma loucura para fazer 18 anos, para tirar a carta de motorista, né, bem? Você não gostaria de voltar a ter os 18 anos agora? Oh, glórias! Ai, ele tinha. Às vezes a gente criança não queremos ser criança, nós queremos crescer logo, né? Nós queremos já e queremos crescer rápido. Meu Deus. Então o Senhor diz assim que Samuel era anual a mudança das vestes. Até nisso, irmãos, às vezes nós somos afoitos demais. E o Senhor diz assim, ó, o salmista diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para de brigar com Deus. Espera no Senhor pacientemente. Trabalhe a sua alma, seu coração diante dEle, tua mente, teu coração. O Senhor está falando isso conosco. A Bíblia diz que Samuel não ficou estagnado. Samuel crescia. E ele estava em treinamento para se tornar um profeta do Senhor. E que profeta, aleluias. Servindo a Deus. Samuel não ficou com a mesma veste com a qual chegou no templo. Todo ano Deus revigorava ele. Todo ano Deus trocava as vestes que a mãe trazia. Todo ano Deus acrescentava porção de sabedoria sobre aquele menino. E é isso que Deus está dizendo. Deixa eu acrescentar sobre a tua vida a porção que eu tenho para você. Deixa eu acrescentar sobre o teu coração. Deixa Ele acrescentar sobre tuas emoções, teus sentimentos. Deixa Ele acrescentar sobre as tuas atitudes. Nós não podemos virar o ano da mesma forma. Nós não podemos viver e continuar da mesma forma. Algumas atitudes em nós precisam crescer. Quantos estão entendendo? Diga amém. E quando você tem a decisão de trocar as suas vestes, quando você toma uma decisão de falar, Senhor, troca minhas vestes, Senhor, eu estou resistindo muito para trocar. Por que que a gente resiste? Porque trocar de vestes representa deixar o velho, abandonar os hábitos ruins, abandonar aquilo que era velho, aquilo que você já estava acostumado, aquilo que você já estava, olha, no seu campo de controle, você estava ali acostumado, quieto, parado. Deus está dizendo, não, deixa eu mudar as vestes. Deixa eu trocar as suas vestes. Deixa eu trabalhar com você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu quero ser curado pelo Senhor.
Aleluia. E terminando, o louvor pode subir. Paulo diz que quando ele era criança, falava como criança. Pastor Odinei, sobe comigo. Paulo diz, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Sabe o que é isso, irmãos? Isso significa que quando somos crianças, não temos capacidade de ver o amanhã, só vemos o hoje, né? Criança é assim. Criança não tem noção de tempo. Oh, glórias! A primeira coisa que acontece quando deixamos de ser infantil é adquirir coragem de abrir mão do agora pelo amanhã, pelo que Deus vai fazer, pelo que Deus está trazendo, pelo que Deus está trabalhando em nós. É isso que o Senhor está dizendo. Ser adulto em Deus, espiritualmente, é abandonar a vida de criança. O que significa isso, pastora Silvia? É ter as responsabilidades pelas nossas escolhas. É entender diante de Deus. Vamos parar de culpar os outros pelas nossas escolhas. Crianças fazem isto. Pessoas infantis normalmente fazem isso. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Aquele jogo de culpa, de empurra-empurra. Nós temos que parar. Uma outra característica de alguém que não crescer é ter dificuldade com limites. É confundir não com rejeição. Ô, meus queridos, Deus também dá resposta para a gente, e a resposta dele também pode ser não. Um não bem grande. Quantos já teve essa experiência de um não de Deus? Mas às vezes, quando a gente não cresceu emocionalmente, a gente confunde um não com rejeição. Tem pessoas que não conseguem ouvir um não. Elas se sentem rejeitadas. Então o Senhor está dizendo, o Espírito Santo nos trabalha de uma capacitação tão grande, que você começa a lidar com os limites, que você vai ouvindo e enfrentando, queridos. Porque o mundo lá fora é triste. Deus está dizendo, eu preciso capacitá-los naquilo que você vai ouvir e enfrentar lá fora. Oh, glória a Jesus. Sermos maduros no Senhor. Pessoas infantilizadas têm dificuldade em manter relacionamentos. Como que ela faz? Vem, dá o dedinho. Eu estou de mal. Quem já viveu isso, né? A gente quando criança, estou de mal. Elas têm dificuldade, né? Pessoas com atitudes infantis têm dificuldade em ficar no mesmo emprego. Ei, misericórdia, Jesus. A pessoa tem dificuldade de se manter naquele emprego, porque não aguenta desaforo. O patrão está pensando que eu sou o quê? Palhaço? Não me pagaram até agora, está atrasado o meu salário, eu entro primeiro de todo mundo, eu saio depois de todo mundo. Então essa pessoa que não tem esse equilíbrio, ela tem dificuldade de se manter no emprego por muito tempo. Charabaias. E às vezes essa pessoa até faz uso de drogas, de álcool, para aguentar a carga, porque ela se descontrola dentro dela. Às vezes a pessoa parte para um cigarro, eu preciso fumar, o cigarro me alivia. Porque ela é infantil nas suas emoções, não consegue lidar com confrontos, não consegue lidar com limites. Oh, Jesus poderoso. A última característica de uma pessoa que não cresceu é o não comprometimento. Oh, glórias, meu Deus de poder. Ana era comprometida porque ela é madura. Samuel, quando pequeno, você acha que aquele menino, quando a mãe deixou, ele não chorou para ir embora com a mãe, irmãos? O que você acha, irmãos? A mãe deixou o filho lá com o sacerdote pequeno, irmãos. Você acha que essa criança não deve ter chorado bem para ir embora com a mãe dele? Não deve ter chorado para voltar com o pai toda vez que a mãe ia visitar aquele menino? Toda vez que a mãe chegava ali para visitar a criança com a roupinha nova, com a veste nova dele, você acha que o menino não olhava para a mãe? Mãe, eu quero ir com você, mãe. Eu quero ir para casa com você. Poxa, ele era humano, uma criança. E aquela mãe, meu Deus, você acha que aquela mãe não ouviu aquela filha dizer, mãe, me leva com você? Ela foi comprometida com o propósito de Deus. Deus precisava treinar um profeta para Israel. Deus precisava de um homem, um profeta dele ali. Aquela mulher, aquela mãe abriu mão do sofrimento dela, porque ela tinha um compromisso com Deus, ela tinha liberado. Aquela mulher era amadurecida dentro das emoções dela. Meu Pai celestial, tem misericórdia. Às vezes por muito menos nós estamos desistindo.
estamos desistindo da carreira. Ah, estou cheia dessa igreja, mudo de igreja. Oh, meu Deus, o processo não é com a igreja, é com Deus, com você. Aonde você for é o mesmo Deus que está, é Deus que te pega. Não adianta mudar de igreja, você vai começar de novo em outro lugar. Então o Senhor está falando comigo e com você aqui. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e permanecer. Nós não podemos ser desgovernados emocionalmente. Nós não podemos ser desgovernados. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Nós precisamos crescer no Senhor. Deus está mudando a nossa história. Deus está balançando a igreja brasileira. Deus está pegando a igreja, como se diz, chega. Eu quero seriedade, eu quero compromisso, eu quero que a igreja alcance o alvo. Nossa igreja brasileira tem que alcançar o alvo neste tempo, aleluias. As promessas são grandes de Deus para a nossa igreja. Então isso depende de mim e de você. Quantos querem ser curados? Quantos querem domínio próprio, o fruto do Espírito Santo? Quantos querem ser trabalhados pelo Espírito amado de Deus? Quantos querem deixar as suas escolhas infantis, atitudes infantis de lado e dizer: conta comigo, Jesus, conta comigo, Senhor. É da força do teu poder que eu vou caminhar. Quantos querem vencer nesta corrida, como o apóstolo Paulo disse, vencendo nesta corrida, esmurrando muitas vezes o nosso corpo. Esmurrando o corpo é dizendo não para nós muitas vezes, é renunciando. Ah, está doendo, vai orar, vai na presença do Senhor. Ah, está doendo, não faz cara feia, não briga, não xinga, não grita, vai diante de Deus, aleluia. Vai falar com o Espírito Santo de Deus. E vai dizer assim para ele: eu quero mudanças na minha vida. Fique de pé, querido. Fique de pé. Oh, aleluias. Oriamachori alabas. Onderias chocanteri maraias. Onderinas chobriaias. Uma pessoa curada, ela é fonte de cura para outros. Uma pessoa que tem cura na sua alma, ela é fonte de cura para onde ela passar. Aonde esta pessoa entrar, ela leva a luz de Deus, ela leva brilho do Espírito Santo, ela leva paz, ela leva a palavra dos céus. Uma pessoa curada para curar, transformada para transformar, é a pessoa com que Deus pode contar. Aleluia, Senhor. Nós precisamos de domínio próprio. Nós precisamos ser fortalecidos, querido. Meu esposo começou falando neste culto hoje: Senhor, renova as forças. O povo anda desanimado. Às vezes as coisas vêm contra nós, que vem um desânimo tão grande. Mas o Senhor diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. É lá para alto, é lá para o alto. Para de ficar aqui embaixo. Aqui embaixo já tem zum demais problema. Vai para o alto, vai para Jesus, vai para o pico do monte, vai para perto dele e vai para os braços dele. E então ele vai revigorar a tua fé, ele vai refrigerar tua alma, ele vai trazer refrigério. Davi era um homem experimentado na guerra, queridos. Davi enfrentava guerras interiores terríveis, porque o próprio filho tramou a morte dele. Você quer ver coisa mais maligna que o próprio filho querer matar um pai? Isso aí é notícia para o jornal. As notícias do jornal terrível é um filho querer matar o pai. Pois Davi enfrentou tantas situações. Davi viu o filho estrupando a filha. Aquele homem viveu. Então aquele homem sabia o que era guerra emocional. Aquele homem entendia o que falava. Por isso que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ele me guia para pastos verdejantes. Aquele homem sabia o que era quando estava dentro dele tudo difícil. Aquele homem sentiu coisas terríveis dentro da alma, mas ele dizia: o Senhor é o meu pastor, Ele tem alívio para dentro de mim, Ele refrigera a minha alma. Então, queridos, o segredo é correr para Jesus, é correr para Deus. Há coisas na minha vida que eu já enfrentei e enfrento. Este ano não foi fácil para mim. Este ano é como se Deus estivesse me ensinando umas situações, coisas que dói demais. E eu tive que renunciar e chorar. Quantas coisas dentro da minha casa, olhar para os meus filhos e o Espírito Santo dizendo: ame, abrace e profetiza.
Profetiza. Profetiza. Satanás me odeia tanto, como odeia vocês. Mas o diabo me odeia tanto, e este homem aqui, que sabe onde o diabo pega, onde ele quer me pegar? Os meus filhos. Porque ele sabe que quando um filho seu atacado dói dentro da sua alma. O diabo quer me paralisar. Quantas vezes Satanás fala na minha mente? Você viaja tanto para pregar fora, para mulheres, para lugares, igrejas. Vai falar, o diabo falando na minha mente. Mas olha a tua filha que não se apruma com Deus. Olha a situação. Aí sabe o que eu faço? Eu vou diante de Jesus. E ali eu digo: oh Senhor, seria tão mais fácil para mim parar tudo. Seria tão mais fácil para mim, Jesus, parar. Mas eu quero fazer a tua vontade. E quando eu vou diante do Senhor, eu sinto o Espírito Santo vindo sobre mim. E Ele vem com renovo. E Ele começa a usar pessoas para falar comigo. E Ele usa vasos de Deus. E Ele diz: continua. Oh, rebaixei arabás. Há uma missão na tua vida, mulher. Continua para o alvo. Riabaixei arabás. Deus está falando com você hoje, nesta noite. Continua para o alvo. Não deixa Satanás esmurecer a tua fé. Não deixa o diabo fazer você olhar para o problema e se fixar nele. Olha para Jesus e diga: Senhor, me dá a alegria da salvação, Jesus. Me dá equilíbrio próprio, papai. Me faz olhar só para ti, Jesus. Não me deixe, Senhor, olhar para o homem, Pai, para que a decepção não fique contra a minha vida e me faça sair da tua vontade. Mas então eu vou para Jesus, choro na presença dele, e ele me enche de alegria. E aí então você vê a pastora Silvia chegando no culto, perfumada, que eu taco perfume, maquiada, feliz, abraçando todos que eu puder abraçar. Sabe por quê? Porque cura interior é real. Então abra o teu coração agora e diga: papai, muda minhas atitudes que ainda não são crescidas e amadurecidas em ti. Papai, muda minha palavra, meu palavreado, minha fala. Diga isso para ele, igreja. Muda minha fala, Jesus. Eu quero falar as coisas do céu, Senhor. Eu quero profetizar sobre a minha casa. Eu quero profetizar sobre meus filhos. Eu quero profetizar sobre a minha igreja. Eu quero profetizar sobre o meu casamento. Diga isso para ele. Eu quero trazer à minha mente as coisas que me dão esperança, as palavras de vida eterna, Senhor. Me tira dessa prisão, Pai. Me tira dessa prisão, dessa cadeia dentro de mim, emocional. Eu quero vencer em Ti, Pai. Diga para Ele: eu quero avançar em Ti, Senhor. Eu quero receber o chamado. E eu quero cumprir este chamado em nome de Jesus. Eu não quero olhar para trás. Eu não quero parar os processos que o Senhor tem comigo, Pai. Mas eu quero perdoar, amar e ser perdoado, Senhor. Sabe, irmãos, a arma mais forte que existe é o amor. O diabo não sabe o que é o amor. A arma mais forte que existe na tua vida com Deus é amar. Amar o inimigo, amar o não amável, perdoando. Você vai pedir agora para o Senhor: Jesus, me dá uma visão igual a tua, Jesus. Me dá os olhos de Deus. Pai, põe os meus olhos igual aos teus. Porque a palavra de Deus diz que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Deus já olha para a tua vida uma grande vitória em Cristo Jesus. Diga: Senhor, eu quero enxergar como tu enxergas, Jesus. Eu quero me enxergar. Eu quero enxergar a minha família. Eu quero olhar para o meu marido e ver como tu vês. Eu quero olhar para minha esposa e ver como tu vês. Eu quero olhar para o meu filho e ver como tu olhas, Senhor. Oh Jesus, dê-me a alegria da salvação em nome de Jesus. Oh, talvez você entrou aqui hoje tão triste. Oriabaxaia. Jesus, remove a tristeza agora, Senhor. Remove a tristeza, Jesus. Traz a tua paz, traz a tua doce paz. Remove a tristeza do coração, papai. Remove, Jesus Cristo. Oriabás. Põe óleo de alegria sobre a cabeça dos teus filhos. Óleo de alegria sobre as nossas cabeças, Senhor.
põe óleo de alegria. Remove a tristeza, Jesus. Remove todo espírito angustiado, Pai. Senhor, arranca a depressão, medo, papai, de cada um de nós aqui, papai. Nós queremos andar olhando para Ti, vitoriosos em Ti, guardados, blindados pela Tua forte mão, Senhor. Em nome de Jesus. Esta igreja te ama, Senhor. Esta igreja glorifica o Teu nome, papai. Oh, Senhor, aqui está um povo que se rende a Ti com o coração quebrantado. Trabalha no interior, trabalha em nós, trabalha em mim, meu esposo. Trabalha em cada sacerdote desta casa, Jesus. Alinha no Senhor com o Teu querer e a Tua vontade, papai. Alinha no Senhor com a Tua unção poderosa, Senhor, de amor, de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Rei, aplauda Ele. Glorifica a Deus com as suas palmas. Aleluia.